E eu escolhi, falei com a Maria Lúcia, ela achou que o tema era interessante, falar para vocês sobre essa questão que hoje em dia é tão importante para nós todos, né? Quer dizer, que faz parte da nossa vida diária, mas eu vou falar nela rapidamente. Bom, meu nome é Francisco Horácio Melo, eu sou filho de Berenice e de Hélio Bento de Oliveira Mello, e eu me formei em engenharia em 1967, no ITA, em São José dos Campos, e depois eu fiz engenharia aeronáutica, eu queria ser... Mas eu fiz o ITA em 1900, terminei em 67, e depois mas naquela época não tinha indústria aeronáutica no Brasil, porque a Embraer só começou em 1969, né? E eu fui trabalhar na IBM, que talvez vocês se lembrem, antigamente a IBM, todos os computadores eram da IBM, e eu fui acompanhando o crescimento dessa indústria de informática por 30 anos na IBM. Depois eu me aposentei na IBM. Aí as circunstâncias foram tais que eu recebi um convite para ir trabalhar na Embraer, que era o meu sonho inicial, sempre trabalhar com aviação. E então eu trabalhei mais 10 anos na Embraer e com aviões, e eu vou falar até um pouquinho sobre isso também, porque os aviões hoje em dia usam muito computador. Mas eu vou começar essa apresentação mostrando para vocês uma coisa que eu tenho certeza que uma cena que vocês já viram, que nesse caso aqui eu estou mostrando o meu neto Davi. Ele está usando um smartphone, um desses computadores, né? Porque isso é um computador hoje, é uma coisa... E acho que ele tem 4 anos, vai fazer 5. E eu tenho certeza que vocês, os seus netos e bisnetos, também fazem isso, né? Porque eles têm uma familiaridade com o computador que a gente fica completamente abismado. Mas as coisas não foram sempre assim, né? Os computadores, antigamente, eram coisas enormes. Vocês veem, esse aqui é o computador que ficava em terra cuidando da navegação da nave da Apollo 11, que foi à Lua. Eu não sei se vocês percebem, eu tenho ideia do problema que era fazer a navegação de uma nave que saía da Terra, né, do planeta, que saía lá de Cabo Canaveral, e depois ia... Cuidado, você desligou. Mas, em suma, a navegação no espaço é uma coisa inimaginável, porque a gente consegue dirigir aqui na Terra, vai para a esquerda, vai para a direita, vira, mas quando você lança uma nave no espaço, né, e com 3 homens dentro, como é que você tem certeza que ela vai chegar na Lua? Então a navegação dessa nave, para fazer ela andar no caminho certo para chegar na Lua, era um desafio monumental, e o homem nunca tinha feito isso, né? O computador que ficava dentro da nave da Apollo 11 era esse monstrinho aqui, e se vocês olharem aqui em cima tem uma luneta ali, um telescópio, que era a reserva. Se o computador não funcionasse direito, eles usavam aquela parte lá de cima para se orientar pelas estrelas, né, para saber em que posição eles estavam no espaço, se eles estavam indo direito. Especialmente na hora de voltar para a Terra também, porque eles tinham que voltar e chegar direito aqui. Então, naquela época, o desafio era enorme, os computadores eram enormes, não tem nada a ver com aquele computadorzinho que estava na mão do Davi, que vocês viram na frente. Mas esses computadores levaram 3 homens à Lua, vocês talvez se lembrem do Neil Armstrong, o Collins e o Aldrin. São 3 loucos, né, malucos, que entraram numa navezinha que cabia 3 astronautas e foram parar na Lua, desceram lá, ficaram 22 horas e voltaram, especialmente porque voltaram, né? Essa aventura é uma coisa maravilhosa, que eu conheço alguns detalhes que depois... Não, eles foram astronautas, engenheiros, alguns continuaram participando do programa...
Mas não, eles tiveram um comportamento absolutamente normal, eles não ficaram perturbados nem nada, mas o que eu queria mostrar para vocês era essa imagem aqui. Na nossa geração, eu posso dizer, porque nós vimos o homem pousar na Lua em julho de 1969, né? Foi quando o homem pousou na Lua, esses 3 caras. Esse aqui ficou em órbita esperando os 2 desceram, depois voltaram. Bom, nossos netos vão viver na época em que o homem vai chegar em Marte. Vocês não tenham dúvida. O homem vai chegar em Marte no século XXI. E os computadores que fazem isso são computadores cada vez mais avançados. Então, se a gente conviveu com a ida à Lua, os nossos netos e bisnetos não necessariamente vão a Marte, mas eles vão conviver com esse... Mas naquela época, esse aqui é o computador de novo, está vendo aquele visor lá que eles usavam para se orientar pelas estrelas. Esses computadores usavam válvulas, não sei se vocês se lembram daquelas válvulas que esquentavam, uma coisa terrível, e os computadores eram enormes, esquentavam muito, tinham que ter ar-condicionado, ocupavam salas enormes. E foram esses os computadores que a gente conheceu durante a maior parte do século XX. Eram salas grandes, esses aqui são os computadores que eu trabalhei quando estava na IBM, até que em 1981, em agosto de 1981, a IBM anunciou, talvez alguém se lembre dessa campanha que foi feita com o Carlito, anunciando o PC da IBM. Foi o Personal Computer, como ele chamava, o computador pessoal. Então, em 1980, o mundo mudou. A gente, pela primeira vez, teve um computadorzinho pequeno, que não ocupava uma sala enorme, era uma coisa muito mais prática, talvez os filhos de vocês usassem, e assim foi. Mas tinham vários problemas. Um deles é o seguinte, quando você queria comprar um computadorzinho, você tinha que pagar uma pressão. Em dólar, isso aqui. Quer dizer, aqueles computadores eram pequenininhos, mas eram caríssimos, né? Eram difíceis de usar. Esse era um dos problemas que tinha. Quer dizer, o computador era muito potente, ficava na tua mesa de trabalho, já ajudava muito, mas tinha outro desafio que é maior ainda, que era a programação de computador. A programação é o seguinte, quando eu entrei na IBM em 1968, eu entrei depois que um amigo fez uma palestra sobre computadores e disse o seguinte: computadores são idiotas a alta velocidade. São idiotas no seguinte sentido, eles só fazem o que a gente manda. Computadores não têm inteligência própria, eles não saem fazendo o que eles querem, eles só fazem o que eles são programados para fazer. Então, essa programação do computador, que hoje em dia é muito inteligente, o Google hoje em dia entra na rede, tem uma quantidade de informação quase que, né, infinita, ela eu não sei se... Vocês podem me interromper a qualquer momento, e se eu estiver falando devagar ou muito rápido, me interrompam, por favor. Mas eu ia dizendo o seguinte, que esse desafio, então, de programar os computadores, era maior do que o desafio do dinheiro, do custo, etc. Os computadores precisam ser programados. Programar um computador significa usar uma linguagem que os humanos entendem e que você pode traduzir na linguagem do computador. Então, programar um computador é poder fazer uma sequência de instruções que o computador vai obedecer para fazer o que você quer. Calcular qualquer coisa aqui, uma estrutura, armazenar o nome de pessoas, fazer uma folha de pagamento nas empresas, tudo isso tinha que ser programado. E o problema da programação de computador, quer dizer, as linguagens de programação têm nomes estranhos, tem C, C++, Java, esse aqui, se não me engano, é Linux, esse é Ruby, né? Hein, Bernardo, não sei se você conhece esse símbolo aí. Mas o problema dessas linguagens é o seguinte, elas são horríveis de escrever. Isso aqui é um programa escrito numa linguagem de computador que manda o computador fazer algumas coisas. Mas é muito difícil aprender essas linguagens, quer dizer,
Eu hoje digo para os meus netos que eles devem aprender a falar mandarim, porque a China, né, tem... mas, às vezes, aprender uma linguagem de computador parecia mais difícil do que aprender mandarim. Mas, não, na verdade, depois eu descobri que não é bem assim. Mandarim é muito mais difícil. Mas eu acho que, de qualquer jeito, é muito difícil, né, escrever tudo isso, entender o que é a lógica que tudo isso aqui quer dizer. Como é que você faz um computador se comportar da maneira que você quer? E isso foi assim durante muito tempo, né, com as linguagens orientadas para objetos, que eles chamavam, mas uma variedade de linguagens que requeria um estudo muito aprofundado e era chato de estudar. Até que, recentemente, talvez recentemente tem uns 6 anos, talvez, mas o MIT, que é aquele Massachusetts Institute of Technology nos Estados Unidos, fez uma linguagem chamada Scratch, que foi feita para ensinar crianças a programar computador. E eu quero dizer para vocês que, se der tempo, eu vou, ao final, perguntar se tem algum voluntário para aprender a programar computador aqui, hoje, ao vivo. Vocês podem aprender a programar computador, eu vou mostrar como é fácil programar o computador hoje. Hoje, a gente pode aprender a programar computador com muita facilidade, desde que você tenha acesso a uma linguagem como esse Scratch, que é o gatinho ali, que parece... e que é maravilhosamente fácil de aprender e de usar. Então, eu vou seguir aqui um pouquinho mais para falar de outros avanços que possivelmente... É possível que vocês nunca tenham ouvido falar nessa placa de computador, que chama-se Raspberry Pi. Ela é um computadorzinho muito potente. O processador dela está aqui hoje. Ela é do tamanho de um maço de cigarro, um pouquinho maior. Mas ela tem saída aqui para televisão HDMI. Vocês conhecem esse HDMI, possivelmente. Essa televisão de alta resolução. Esse aqui é um computador pequeno, programável por qualquer um de nós, em Scratch. É uma coisa fantástica. Ele não tem tudo ligado ainda, o monitor que permite ver, e o teclado, tem que botar algumas coisas ligadas nele. Mas a parte central do computador está aqui. É uma coisa que cabe na palma da mão da gente. E o que é mais interessante, vocês já perceberam aqui, é que nos Estados Unidos custa $25. Então vejam o que aconteceu, não é, daquela época de 1980, quando os computadores custavam $5 mil, o computador pessoal, porque aqueles computadores grandes, os chamados mainframes, que usavam com ar-condicionado, aqueles computadores custavam $milhões, mas eram usados pelas grandes empresas. O Banco Central usava computadores da IBM. Eu instalei um computador grande no Senado Federal, que tinha acesso a toda a legislação do Brasil, mas eram computadores de $milhões. Quando o PC da IBM apareceu, ele trouxe o computador para dentro de casa, quer dizer, cada um podia ter o seu computador, mas ainda era uma coisa muito cara. Hoje, se vocês comprarem um computadorzinho de um laptop desse, custa R$1.000, R$1.500, você já compra algum, mas o que eu quis dizer para vocês é que chega a isso, o Raspberry Pi. Vocês encontram, quer dizer, se vocês guardarem o nome e quiserem falar, para algum dos filhos, netos de vocês e tal, eles entram lá no Amazon, compram isso aí e vêm para o Brasil, $25. É bem diferente daquele preço todo. Com isso daí, o computador chegou muito mais perto da gente, né? E isso aqui... E esses computadores, eles servem para as crianças fazerem uma variedade de coisas, desde robôs. Esses aqui fizeram um sistema de exame da meteorologia, manda num balão com sensores de temperatura, de pressão, e aí examinam como é que está a atmosfera até onde o balão vai. Coisas maravilhosas que são feitas por jovens, por crianças que... como são baratos, né, não tem problema de você botar
um Raspberry Pi dentro de um balão e mandar ele para cima, porque é só $25. Não era aquela fortuna que antigamente nem era. E eles são muito mais leves também, são muito mais fáceis de usar. Eu tenho uma irmã, não sei se vocês chegaram a conhecer a Silvia, que é minha irmã também. Na verdade, nós somos 4. Eu sou o mais velho, tem a André, que é engenheiro também. A Silvia e a Marina são médicas. A Silvia é uma neuropediatra e ela cuida de neurologia e tal. E quando ela viu o que a gente podia fazer com o Raspberry Pi e com a programação de computadores, ela achou e acha que ele pode ser uma ferramenta muito interessante no desenvolvimento de educação para atender aquelas crianças hoje com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno comum hoje. Ela acha até que em autismo haja formas de se usar para fazer com que uma criança autista possa ter... Na verdade, o que acontece é o seguinte, o cérebro da gente, funciona com várias ligações neurais, né? Os neurônios falam uns com os outros, mas a gente não usa tudo do cérebro, a gente não usa algumas partes do cérebro porque elas não são solicitadas a serem usadas, né? O que a programação de computador faz é que ela busca partes do cérebro das pessoas comuns que não estão sendo usadas e faz elas serem usadas também. Então, quando uma pessoa aprende a programar computador, ela desenvolve ligações neurais, quer dizer, ligações dentro do cérebro que a pessoa comum não tem. Não é? Então, ele é maravilhoso nesse sentido de que quem aprende a programar computador desenvolve capacidades neurológicas que as pessoas que não programam não têm, porque fica dormente lá no nosso... adormecida lá no nosso cérebro. Mas para a gente entender até um pouquinho também de como é que eu cheguei a essa bagunça que eu fiz com a minha carreira e tal, eu queria falar para vocês de um brasileiro excepcional, que eventualmente algumas de vocês terão ouvido falar, mas chama-se Casimiro Montenegro. Casimiro Montenegro fez a carreira na Força Aérea Brasileira. Ele era um brigadeiro, ele chegou a brigadeiro da Força Aérea Brasileira. Em 1943, quando eu nasci, quer dizer, quando eu estava no ventre da minha mãe, em fevereiro de 43, que eu nasci em agosto, Casimiro Montenegro foi aos Estados Unidos e visitou uma base aérea americana chamada Wright Field, em Illinois, onde estavam os aviões americanos que lutavam na Segunda Guerra Mundial e que estavam ganhando a Segunda Guerra Mundial. Era a tecnologia mais avançada que existia. E ao lado dele estava um outro brasileiro chamado Oswaldo Nascimento, e o Oswaldo, que também era major, naquela época ele era major da aeronáutica. O Oswaldo chamou o Montenegro e disse: Montenegro, você quer saber como é que os americanos fizeram isso? Vai ao MIT. E assim foi feito. O Montenegro conseguiu que a Força Aérea Brasileira mandasse mais dinheiro para ele poder ficar mais uma semana nos Estados Unidos, e ele ficou e foi visitar o MIT, e ele viu aquilo e disse: eu vou fazer um MIT no Brasil. Então, não sei se vocês sabiam, mas o ITA é, na verdade, uma transposição do MIT para o Brasil. Ele é todo modelo do MIT. E Montenegro era um sujeito obstinado, porque é uma dificuldade tremenda fazer uma escola como aquela, né? Os orçamentos das Forças Armadas no Brasil são usualmente escassos, quer dizer, não tem dinheiro sobrando para nada. As 3 forças lutam com orçamentos muito restritos, né? E a aeronáutica concordou em fazer o ITA, e isso foi em 1943. Ele meteu na cabeça a seguinte coisa, ele disse: investir em educação de alta qualidade dá retorno para o país. Com esse princípio de que ele conseguiu dinheiro e fez o ITA. E o ITA,
7 anos depois, em 1950, foi formada a primeira turma de 100 engenheiros do ITA. E desde então o ITA tem formado 100 engenheiros por ano, com qualidade. O ITA hoje ainda é uma das boas escolas do Brasil, ele é uma escola de engenharia excepcional. Mas naquela época, em 43, quando eu nasci, isso estava na cabeça de uma pessoa, que era Casimiro Montenegro. Ele veio para o Brasil, brigou, Eduardo Gomes ele e Eduardo Gomes foram pilotos os primeiros pilotos do Correio Aéreo Nacional, do primeiro aviãozinho que voou do Rio para São Paulo, chegou em São Paulo, as nuvens fecharam, eles tiveram que descer em outro aeroporto, mas o primeiro avião brasileiro do Correio Aéreo Nacional, levando correspondência militar, foi pilotado por Casimiro Montenegro e Eduardo Gomes, que possivelmente vocês ouviram falar. São dois brasileiros, mas Montenegro veio para essa área de tecnologia e fez isso. Depois eles tiveram ajuda de vários outros brasileiros, possivelmente, vocês dificilmente ouviram falar de Tércio Paciti. Mas Tércio Paciti, uma vez o MIT ligou lá para o ITA, eles estavam falando, e o MIT disse, olha, vocês têm que ter computadores para continuar ensinando engenheiros. Engenheiros que não sabem usar computadores, daqui a pouco não vão ser engenheiros de nada. Mas o interessantíssimo disso é o seguinte, Montenegro perguntou para o Paciti, mas o que é isso, computador, o que esse negócio faz? Isso em 1962, ninguém sabia o que o computador fazia. Nós estamos agora falando de 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás, ninguém sabia o que o computador fazia. Mas o MIT tinha muito prestígio no ITA e o Montenegro disse, precisa mesmo de computador para ensinar os engenheiros assim? Precisa. Que até então a gente usava isso aqui, régua de cálculo, não sei se algumas de vocês... a régua de cálculo, a gente fazia os cálculos com essa régua aqui e desenhava em pranchetas desse tipo. E foi assim que foi feito o Bandeirante, o primeiro avião brasileiro, né, com esse mecanismo aqui. Mas em 62, quando o MIT disse que o ITA devia ter computadores, o Montenegro disse para o Paciti, vê quanto dinheiro tem no orçamento, vê qual é o computador que dá para comprar e compra, nós vamos ter aqui. E assim foi feito, e o Paciti descobriu que dava para comprar um computador da IBM chamado 1620 e quis comprar. Mas quando ele veio aqui para o Rio, para a então CASEX, que era o departamento do governo que controlava importação e exportação, uma pessoa que eu também conheci, uma pessoa interessantíssima, chamada Namir Salek, ouviu a história de Paciti e disse o seguinte, não pode trazer computador para o Brasil, não. Isso aqui nós estamos com uma crise cambial, a gente está importando muito mais do que não pode trazer. E o Paciti insistindo, dizendo, olha, mas a gente tem que formar os engenheiros e eles têm que... E aí chegou num ponto, o Namir Salek bateu na mesa, e olha que estava falando com um brigadeiro, era já um brigadeiro da aeronáutica. E bateu na mesa e disse, o senhor está tomando meu tempo e está perdendo seu tempo. Nós não vamos trazer computador nenhum e acabou, não vai ter computador no ITA. Aí o Paciti disse, bom, ele é a autoridade que autoriza o computador, voltou para São José dos Campos e disse isso para o Montenegro. Montenegro, o cara lá, na missa, disse que a gente não pode trazer computador. Mas o Montenegro, que não era de tomar não por não, ele ouviu aquela história e disse, vem cá, mas a gente precisa de computador? O Paciti disse, olha, o pessoal do MIT disse que a gente precisa. Então, o Paciti faz o seguinte, atenha-se aos princípios da ética, não vai fazer nenhuma barbaridade, não vai fazer nenhuma... mas traga o computador para o Brasil. E 60 dias depois, descia lá em São José dos Campos, um avião de 4 motores, no C-54, e dentro do avião estava um caixote escrito Segurança Nacional, e dentro do caixote estava um computador. Ele disse, não vou trazer não? Trouxe. E esse computador no ITA, foi o primeiro computador dentro de uma universidade brasileira, a gente programava ele em Fortran, e o Paciti, esse brigadeiro da aeronáutica também, fez esse livro aqui, que foi um dos primeiros livros de programação de computador, o Fortran Monitor, que foi o primeiro livro brasileiro de... Bom, dali para frente, eu não sei se vocês... quantos vocês conhecem da Embraer, mas a Embraer começou com o Bandeirante, que foi uma encomenda de 50 aviões para a Força Aérea Brasileira.
que deixou de importar esses aviões, quer dizer, a gente começou a fabricar aqui. Depois ela exporta, ela fez esse 145 aqui, que foi o avião de 50 lugares. Esse aqui eu já estava na Embraer. O Brasil exportou mais de 1.000 desses aviões aqui, a 20 milhões de dólares cada um, vocês fazem a conta. E depois a Embraer fez a família dos aviões maiores, os 170, 190, que ela exporta hoje, a Embraer exporta mais de 5 bilhões de dólares por ano, tem 15 mil empregados de altíssima qualificação, né, porque são empregos muito valorizados, são pessoas que... Então, eu acho que Montenegro nos deu isso, né? Montenegro trouxe para o Brasil essa visão de que a tecnologia volta para o país. Se você investir em tecnologia, a gente tem retorno. É a história de Montenegro. Esse avião aqui, o KC-390, é um cargueiro, e eu tenho muito orgulho de... Esse eu estava na Embraer quando eu participei da decisão de fabricar esse avião. Ele fez o primeiro voo recentemente, mas a gente colocou no orçamento da aeronáutica, e eu participei diretamente disso, não fui a única pessoa, mas eu fui um dos que... E o KC-390 é um cargueiro feito no Brasil, que a gente acha que vai ser um sucesso no mundo inteiro. Ele tem características interessantíssimas, porque o Brasil é um país, como é que se chama? Continental, é um país que é o tamanho de um continente, né? Atravessa do sul ao norte do Brasil, você não pode ter. E o Brasil tem que ter uma capacidade de dissuasão. Dissuasão é dizer o seguinte: olha, eu não faço guerra, mas se você vier aqui, você não vai encontrar as coisas sem cuidado, não. O Brasil tem forças armadas para defender esse território. Então, a combinação da Força Aérea Brasileira, que pode transportar tropas do Exército para a Amazônia, porque ele tem um alcance que ultrapassa o Brasil. Mas ele tem outras características fascinantes, porque ele, em 2 horas e meia, pode ser transformado num avião tanqueiro, para abastecer aviões brasileiros. Porque os F-5 estão lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, tem aviões em Natal, mas o Brasil não pode ter aviões em todos os lugares. Então, às vezes, pode ser que o Brasil precise trazer aviões do sul para o norte, para a Amazônia, por exemplo, e eles vão ter que ser reabastecidos no meio da viagem. Inclusive o próprio KC-390, que tem aqui um tubo aqui para abastecer ele. Então, esse cargueiro é um projeto brasileiro que eu acredito que vocês se ouviram falar, foi o dia que ele voou pela primeira vez, saiu no Jornal Nacional, mas ninguém fala muito disso, porque as coisas das Forças Armadas hoje em dia não são... Mas ele leva também material de terra, quer dizer, carros de combate, quer dizer, um transporte para as Forças Armadas brasileiras que tem uma capacidade enorme e super relevante para um país tão grande como o Brasil, né? E em fevereiro de 43, como eu disse para vocês, Casimiro Montenegro estava nos Estados Unidos. Em fevereiro de 2013, há 2 anos atrás, o Brasil ganhou uma concorrência e vendeu para a Força Aérea Americana os Super Tucanos, que talvez vocês tenham ouvido falar. É um avião de caça leve, que é usado hoje na Colômbia, etc. Mas vender para os americanos é considerado um reconhecimento enorme, porque os americanos, eles só querem aviões deles. Então, o fato de eles terem comprado um avião brasileiro é um reconhecimento mundial da capacidade brasileira de fazer aviões militares. Como a gente vende aviões comerciais e ganha muito dinheiro. Bom, mas eu estou contando tudo isso para dizer para vocês o seguinte: os aviões, hoje em dia, são grandes plataformas de computadores. Eles não voam mais como antigamente, com aqueles cabos que iam da frente até lá atrás na superfície de controle para fazer o avião subir. Eles têm computadores espalhados pelo avião inteiro, todas as funções de um avião, desde os motores, desde a navegação do avião,
Tudo isso é controlado por computadores. Um avião como esse, KC-390, tem, na verdade, mais de 60 aviões, mais de 60 computadores dentro dele, e esses computadores estão calculando tudo. Quer dizer, quando alguém aperta o botão da descarga no banheiro de um avião, na verdade, um computador reacionado e diz, olha, o que eu tenho que fazer? Porque tem que abrir, pressurizar tal lugar, senão aquilo não funciona. Então, os aviões hoje dependem profundamente de computadores. Esse é o lado bonito, interessante e desafiante. O lado triste que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Eu trabalhei na Embraer e me orgulho muito disso, todo mundo se orgulha lá, ela faz aviões maravilhosos. Mas o desenvolvimento da programação, dos programas de computador que vão dentro dos aviões da Embraer, é 99% feito no exterior. O Brasil, infelizmente, não tem capacidade para programar os computadores dos nossos aviões. E isso é uma coisa gravíssima, porque... Não, é uma complicação enorme, porque é falta de investimento na educação, porque é falta... O que eu quero dizer é o seguinte, a Embraer está, nesse KC-390, a Embraer está gastando 40 milhões de dólares para pagar programadores nos Estados Unidos para escrever os programas de computador para o KC-390, para esse cargueiro que eu mostrei para vocês. Mas pior ainda, que esse aqui, está pagando 40 milhões de dólares para treinar programadores fora do Brasil, que vão ficando cada vez melhores e a gente fica cada vez mais longe. Então, a Embraer é uma empresa que todos os brasileiros têm que se orgulhar, fabrica aviões de primeira linha, vende, é reconhecida mundialmente, mas tem um calcanhar de Aquiles. A gente não consegue fazer os programas dos aviões da Embraer. Agora vamos olhar o lado bom disso. Há uma demanda por programadores de computador no Brasil monumental. Quer dizer, qualquer dos nossos netos e bisnetos que aprenderem a programar computadores vão ter empregos muito qualificados para seguir. Então, aprender a programar computador não é uma coisa de luxo. É uma coisa importantíssima. Eu acho que a gente tem que saber disso, vocês têm que saber disso para comentar isso com as outras pessoas, com seus filhos, e dizer, gente, a gente tem. Eu, hoje em dia, estou empenhado em uma campanha que terminou a minha apresentação, mas eu estou empenhado em fazer o seguinte, não há no currículo do ensino, no ensino básico brasileiro, no ensino básico, se vocês se lembram, hoje é o que eles chamam de fundamental e médio, né? Antigamente a gente tinha primário, ginásio e científico. O científico é o médio atual, tem 3 anos de médio, é 3 anos de científico ou clássico, né? E os meninos, os nossos jovens, os nossos, terminam o ensino médio sem saber programar computadores. Porque só vão aprender se forem para uma faculdade. Então, é fundamental que a gente traga esse ensino de programação de computadores para o ensino básico, porque é quando as crianças... Se o meu neto, se os nossos netos, que eu tenho certeza que os de vocês também fazem isso, podem usar computador, por que eles não podem aprender a programar computador? Por isso que quando eu falei com você, Maria Lúcia, de fazer o título, será que nós queremos que os nossos netos sejam protagonistas da programação? Protagonista quer dizer o seguinte, eles têm que saber programar computador. Essa palestra hoje, se servir para alguma coisa, é para dizer para vocês o seguinte, há uma necessidade enorme de aprender a programar computador no Brasil. E nossos netos podem aprender. E se eles aprenderem, eles vão ter oportunidades maravilhosas de trabalhar, porque a demanda por programadores de computadores é muito grande. Eles podem trabalhar na indústria aeronáutica, a Embraer vai empregar eles, que ela precisa disso. Mas eles podem trabalhar em quase qualquer coisa, porque não há profissão hoje que não use computadores. Não há medicina, não há odontologia, qualquer coisa que você pensar hoje, usa-se computadores. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte,
Computadores evoluíram muito nesses anos, de 1960, quando eles apareceram até hoje. Mas vão evoluir muito mais, porque nós vamos chegar em Marte. E, se os netos de vocês forem protagonistas dessa brincadeira, eles vão ter oportunidades maravilhosas, porque um dos americanos, talvez vocês tenham ouvido falar, um Carl Sagan, na verdade, acho que é de ascendência da paquistanesa, mas é um cara que tem, o Bill Gates acha ele o máximo. Ele diz o seguinte: o homem moderno, educado, né, com educação, com formação, ele sabe ler, escrever e programar computadores. Não há como ser um homem de formação completa hoje sem saber programar computador, sem desenvolver aquela parte dos nossos cérebros que fica dormindo se a gente não desenvolve, não sabe programar computador. Então, esse era o conceito básico. Agora eu pergunto a vocês o seguinte, por favor. Podem aprender isso aqui, hoje. Tem onde aprender. Quer dizer, hoje é difícil, mas para provar o que eu estou dizendo, eu queria perguntar se tem alguma voluntária para aprender a programar enquanto as outras. Alguém quer ser voluntária?